qual é que era o principal olhar do governo que passou? Era fazer fake news. Que aí contar mentira para a população, e com isso ele conseguiu se eleger, conseguiu enganar a população, e hoje tem vários projetos para tentar regulamentar essas questões. E eu acho que ainda bem que nós conseguimos mudar o jogo, porque o país caminhava para ser um país dirigido pelo fascismo. E como já aconteceu lá atrás, as populações sendo perseguidas, as minorias sendo perseguidas, e eu acho que muda todo esse quadro. Claro que o início desse governo pegou muita coisa que precisa ser resolvida. Por exemplo, 8 de janeiro teve uma tentativa de um golpe, mas que não se iniciou em 8 de janeiro, e se iniciou já no começo do governo anterior, porque assim que ele se elegeu, ele começou a falar, dizendo que as urnas eletrônicas não eram seguras. E foi construindo uma versão que, no final, juntou muita gente e quase que deram um golpe. Não houve um golpe, de fato, porque o presidente conseguiu aglutinar o Congresso, a Justiça, os governadores de Estado, toda a população brasileira para defender a democracia. Mas foi uma tentativa real de... Aliás, chegaram a ocupar os três órgãos, mas que não sustentaram, porque, inclusive, os militares, na época, não assumiram essa bomba, né? Porque, na verdade, foi uma bomba. Fala Trump, né? Porque copiaram exatamente, né, Elcio? Então, e a extinção de ministérios importantes, né, no outro governo, o ataque aos direitos dos trabalhadores, a cultura ficou de lado, os indígenas, povos originários. A gente vê logo no começo do governo, esse governo agindo com rapidez com os Yanomamis, tudo isso que ficou para trás, e agora a gente tem que restabelecer essas ligações, porque o povo está precisando muito, né, de ações que corrijam esse rumo, né? Uhum. E que deem uma oportunidade de coisas para os mais pobres, né? Para os mais... Engasguei aqui. Eu acho que nesse sentido que vocês estão falando, né, que nos governos anteriores, principalmente esse último, as minorias sociais, né, e a população mais pobre foi a mais prejudicada, né? Não tinha um olhar, na verdade, para o latifundiário, para o garimpo ilegal, para os financistas, né? Os interesses eram outros, não era governar para a população, então deixou de lado. E essa mudança a gente consegue perceber já na criação de ministérios, né? Que foram extintos, o Ministério do Trabalho, por exemplo, né? Como que você não dá importância ao Ministério do Trabalho, né? Ao trabalhador?